Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Vem Segue. E eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Obrigado, pelas mensagens que vocês mandaram ontem. Esse compromisso de estarmos todos os dias juntos aqui estudando as escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês Gênesis capítulo 22, vou começar o versículo 6 aqui. Bom, ontem eu compartilhei essa mesma história, só que do versículo 1 ao 4, Aqui em Gênesis 22 fala sobre o sacrifício de Abraão em sacrificar o seu filho Isaque ali. Bom, então hoje eu vou começar aqui no versículo 6, que diz o seguinte. Aqui é quando Abraão ele chega até o pé da montanha ali, Moriá, a montanha designada para se oferecer, o seu filho em sacrifício, em holocausto. E o versículo 6 diz o seguinte: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre o seu filho Isaque. E ele tomou o fogo e o cutelo em sua mão. E foram ambos juntos. Então, até esse dado momento, a gente pode entender que ele chegou ali com dois homens designados, dois rapazes, e também ele colocou a lenha sobre o jumento. Mas quando chegou ao pé do monte ali, ele pediu para que os rapazes esperassem ali naquele local. O jumento, então, ele tirou a lenha do jumento e colocou sobre as costas de Isaque, para que ele pudesse levar até o alto da montanha ali, até o alto do monte. E o que ele faz? Ele pega, então, o fogo e o cutelo em sua mão. O cutelo é a faca, um punhal ali para fazer o sacrifício. E a escritura diz, e ambos caminharam juntos. Então esse sacrifício ele era duplo, tanto do filho que seria sacrificado e como o do pai que estava sacrificando seu filho. Ontem eu compartilhei mais a respeito do Pai Celestial, do sacrifício que ele fez em sacrificar o seu filho por nós. E hoje eu estou compartilhando aqui sobre ambos, Ambos eles caminharam juntos para esse sacrifício. Bom, então, uma pergunta: que idade Isaque tinha nessa época aí, que ele foi ser oferecido ali em sacrifício? Que idade você acha que ele tinha? Na verdade, nós não temos aqui no capítulo 22 de Gênesis a idade que Isaque tinha, mas podemos ter uma ideia, Porque, por exemplo, ele pegou ali a lenha e colocou sobre Isaque, para que ele carregasse. Então não poderia ser uma criança muito pequena. E até porque a lenha era para fazer um holocausto, então tinha que ser muita lenha para se fazer esse holocausto. Ele colocou tudo sobre o ombro ali de Isaque para que ele levasse. Tá bom? Então ele não era uma criancinha. Nós podemos já deduzir que ele não era uma criancinha. Mas como nós podemos estimar aí qual era a idade de Isaque? Tá bom? Bom, nós podemos pegar o capítulo, nós estamos em Gênesis 22 aqui, o versículo 6, a hora ali do sacrifício. Nós podemos pegar o capítulo anterior, ver qual data, qual idade Isaque tinha, e também pegar o capítulo 23 e ver que idade nós podemos descobrir ali, para ter uma estimativa da idade aí de Isaque. Então vamos lá. Aqui eu vou compartilhar com vocês em Gênesis, capítulo 21, versículo 8, diz assim, ó. E cresceu o menino, e foi desmamado. E então Abraão fez o que era grande, fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Bom, então nós podemos ver que era também uma tradição naquela época, na época em que a criança era desmamada, parasse ali de mamar, ele fazia um grande banquete, uma grande festa ali, tá bom? Então, a idade na qual a criança parava de mamar naquela época era 4 anos, tá bom? Então nós temos a estimativa aqui de 4 anos, que ele tinha no capítulo anterior. E aí, vamos agora para o capítulo 23, tá bom? O capítulo 23, a gente pode pegar lá o versículo 1, que fala sobre a morte de Sara. Diz assim, ó. E foi a vida de Sara 127 anos, e esses foram os anos de vida de Sara. Então, Sara, ela morreu aos 127 anos. Nós sabemos que na época do sacrifício de Abraão, e foi sacrificar seu filho Isaque, Sara estava viva ainda, tá bom? E no relato não temos aí
um relato dela ficar sabendo que Abraão estava indo sacrificar o seu filho. Possivelmente ele nem contou, né? Porque senão não haveria sacrifício ali, né? Porque uma mãe, nossa, ela pula na frente ali e não tem como, né? Então, acredito que ele não contou para ela, não tem o relato dela nessa ocasião aqui em Gênesis 22, quando ele vai sacrificar o seu filho Isaque ali, né? Então, eu acredito que ele não contou para Sara que ele iria sacrificar o seu filho ali, Isaque, tá bom? Mas voltando aqui para nós ter essa estimativa, fala aqui que Sara, ela morreu aos 127 anos, tá bom? E a gente pode fazer uma conta diminutiva. Por exemplo, Sara ficou grávida com quantos anos? Bom, a gente tem aqui que Abraão, ele teve Isaque quando ele tinha 100 anos. E Sara, ela tinha 10 anos a menos do que o esposo dela, Abraão. Então ela tinha 90 anos. Bom, então com 90 anos, Isaac nasceu ali, tá bom? Quando ela tinha 90 anos. E aqui ela morreu com 127. Então é só fazer a conta, 127 menos 90, isso dá 37 anos, tá bom? Então nós temos essa idade aqui, fazendo esse cálculo de Isaac, e do capítulo anterior com 4 anos, quando ele foi desmamado ali e fez aquele banquete, aquela festa ali. Então, é certeza que Isaac tinha entre essa idade aqui, entre 4 anos e entre 37 anos, que é a idade da morte que é a data da morte da mãe dele, né? Que morreu com 127 anos. Então nós temos essa idade de 4 a 37 anos, tá bom? E olha só que interessante, o sacrifício de Isaac seria a semelhança do filho Jesus Cristo, né? Aliás, o sacrifício de Abraão era para exemplificar aqui e mostrar o sacrifício de Deus, o Pai, e de seu Filho Jesus Cristo por nós, por toda a humanidade. Então, eu acredito que realmente ele tinha ali cerca de 33 anos, para ser ali um modelo, né, realmente do sacrifício. Então, nessa época, né, isso é uma hipótese, é o que eu acho, é o que eu acredito, colocando ele ali quando foi ser sacrificado com 33 anos de idade, então o pai dele, Abraão, teria ali o quê? Teria 130 anos, seria um idoso, né? Um idoso. Inclusive no grupo do WhatsApp ontem, que nós estávamos conversando, o grupo que o Lucas Guerreiro criou ali, né? Uma das irmãs falou, nossa, ele já estava bem velhinho, né? Quando ele foi sacrificar Isaac. Era só Isaac dar uma voadora nele ali que não ia ter sacrifício nenhum, né? Mas olha só o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Em Gênesis capítulo 22, o versículo 9, tá bom? Agora que nós temos a estimativa da idade de Isaac, né? O versículo 9 diz assim, ó: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou o seu filho Isaque, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, né? Então nós podemos ver aqui que ele arruma, né? Ele constrói o altar de pedra ali, né? E depois ele arruma toda a lenha para o holocausto, e aí ele amarra o seu filho e coloca sobre esse altar para se fazer esse sacrifício. E esse sacrifício é a semelhança do sacrifício de Jesus Cristo. Então, eu não acredito que Abraão ele pegou a força, Isaac, amarrou ele rapidinho e jogou sobre o altar, né? Porque isso não é a semelhança do sacrifício de Jesus Cristo. Acredito que nesse momento, né, eles podem realmente ter tido uma conversa e Abraão falou, olha, Deus ele pediu para que eu sacrificasse você. Então, acredito que possa ter realmente um momento ali de fraternidade, não conta, né, nas escrituras nenhum detalhe disso, mas eu acredito que teve esse momento e que Isaac, então, se submeteu à vontade de seu pai, assim como Jesus Cristo se submeteu à vontade do pai dele. Então ele se deixa amarrar ali e então ele é colocado no altar. E na hora exata do sacrifício ali, então, nós conhecemos a história, o anjo vem e diz, Abraão, Abraão, não
não faça mal ao moço, né? E aí impede o sacrifício ali. E aí, quando Abraão ergue os olhos, ele vê ali um carneiro, né? Preso, né? Com os chifres ali num arbusto. E ele tira ali e sacrifica então aquele animal em lugar do seu filho Isaac. Tá bom? Essa é a história, né, que nós compartilhamos. Tá bom? E a história de Abraão aqui, do sacrifício, ela é muito interessante em relação a isso, né? Da semelhança do sacrifício do filho e do pai em fazer esse sacrifício por nós. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho, falando aqui sobre esse grande sacrifício. A escritura que eu mais gosto, que fala sobre o sacrifício de Cristo, é aqui em Lucas capítulo 22, que fala quando ele foi no jardim do Getsemane, né, pagar pelos pecados ali de toda a humanidade. Então ele vai, né, no jardim do Getsemane ali, e ele vai com seus discípulos, Judas não estava entre eles, e ele pede para os discípulos esperar em um certo local ali, e então só acompanha ele ali Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João acompanham ele até um certo local, e aí chega Jesus Cristo e fala, vocês esperam aqui que eu vou ali orar, tá bom? Que é a partir do versículo que eu vou ler aqui. Então é Lucas capítulo 22, versículo 41. E diz assim, e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Então, um tiro de pedra nas escrituras é cerca de 30 metros, tá bom? Agora, se for eu jogando essa pedra, dá uns 70, né? Brincadeira aí. Mas, nas escrituras significa que Jesus Cristo, ele se afastou, né, de Pedro, Tiago e João ali, cerca de 30 metros. Naquela noite tão escura, né? Acho que poucos metros ali já não dava para enxergar onde estava o Salvador. E eles estavam com muito sono ali também, né, naquela madrugada. Então eles acabaram dormindo ali. Mas eu posso imaginar Jesus Cristo indo, né, e ele começa a sofrer pelos nossos pecados. Ele começa a sofrer uma agonia, uma dor muito intensa, uma dor que nós não conseguimos compreender. Então ele volta para os seus discípulos e eles estão dormindo. Ele os acorda e fala para eles orar para que não entreis em tentação. E ele vai novamente, né, fazer ali o pagamento, o sacrifício, né, pagando pelos nossos pecados. E aí então ele faz e volta novamente lá, ele vê os discípulos novamente dormindo ali, né? Nenhum momento eles podiam velar com ele, estar ali em oração. Então ele volta lá e continua o grande sacrifício. O versículo continua dizendo assim: e pondo-se de joelho orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Essa frase de Jesus Cristo, né? Se queres, passa de mim esse cálice, né, faça-se porém a tua vontade, não a minha, ela é cheia de sentimentos e significados, tá bom? Não tem um único significado. O próprio Salvador Jesus Cristo, falando sobre essa frase, lá em Doutrina e Convênio 19:18, diz assim, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Então, esse sentimento, né, que rodeia essa frase aqui, de que ele fala que passa de mim esse cálice, tá cheia de sentimento e significado. Por exemplo, tem o significado da obediência, né? Mesmo que haveria muita dor, uma dor tão intensa, né, que ele estava passando ali, ainda assim ele tinha o sentimento de obediência, de obedecer a Deus em primeiro lugar. Tinha também o sentimento, né, de honra, porque era uma honra para ele oferecer esse sacrifício, salvar os seus irmãos, né? Então era um sentimento também de gratidão que ele tinha por ter sido escolhido, um sentimento de honra, né? Como se ele dissesse, Senhor, se eu não sirvo para esse sacrifício, escolhe outra pessoa. Mas ele foi perfeito em todas as coisas. Ele servia para fazer esse grande sacrifício. Outro sentimento que estava muito envolvido era o amor.
né? O amor que ele tinha pelo Pai Celestial e por nós, os seus filhos também. Então tinha todos esses sentimentos envolvidos nessa frase aqui, tá bom? Para finalizar, acontece aqui no versículo 43 e 44. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, o sofrimento que Cristo ele passou foi tão intenso, tão grande, que fez com que cada um dos seus poros, né, da sua pele, começasse a suar sangue. Cada um é uma dor que nós não conseguimos imaginar. Então a expiação é muito difícil de se compreender. A expiação, a sua profundidade, grandeza, largura, não tem como nós compreendermos a expiação na sua totalidade. Bom, é algo muito grandioso que Jesus Cristo lhe fez. Naquele momento, sacrifício, né, essa dor foi o peso de pecados de mundos que caiu sobre ele. Bom, então foi isso que aconteceu. Aqui cita também, né, no versículo 43, que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. De que maneira? Eu fico imaginando aqui de que maneira esse anjo poderia fortalecer. Porque nós sabemos que o sacrifício, ele teria que Cristo teria que passar por ele sozinho. Não tem como alguém ir lá e sofrer no lugar dele. Ele tinha que passar por isso sozinho. Então o que esse anjo, de que maneira esse anjo ele pôde fortalecer, né, Jesus Cristo ali? Né? E agora eu vou colocar como minhas palavras mesmo, o que eu imagino que aconteceu ali. Tá bom? Não tenho registro do que esse anjo fez, mas eu não acredito que o anjo chegou lá e deu um tapinha nas costas dele. Vai, aguenta mais um pouco, você consegue, você é forte, você vai conseguir. Eu não imagino o anjo dizendo esse tipo de coisa para Jesus Cristo. Eu imagino esse anjo chegando para Jesus Cristo e dizendo: só tem você. Só você vai conseguir fazer isso. Ninguém mais. O Pai Celestial, o Pai confia em você, Ele escolheu você. E o Pai, Ele prometeu um Salvador para todas as pessoas. Tem que ser você. Se você não fizer, isso faria do Pai um mentiroso. E o Pai não é um mentiroso. Então eu acredito que com esse sentimento, né, e por amor a Deus, o Pai, e por amor a nós, Jesus Cristo ele suporta essa dor. Lembrando que ele tinha o poder sobre a morte. Então a dor vinha e ele continuava escolhendo viver. Qualquer um aqui, né, nosso corpo, ele tem um sistema, né, de desmaio ou morre. Se você passar por uma dor muito intensa, muito grande, ou você vai desmaiar ou você vai morrer. São essas duas opções apenas. É um alívio, é uma válvula de escape. Porém, Jesus Cristo não. Por ele ser, né, o Filho unigênito do Pai, ter nascido ali de uma mãe mortal e do Pai Celestial que era eterno, então ele tinha esse poder sobre a morte. Então quando lhe vinha toda essa dor, ele continuava decidindo viver e sofrendo pelos pecados de toda a humanidade. Bom, sabemos que esse anjo, a única coisa que ele poderia falar é palavras, né? Como que ele iria fortalecer o Salvador? Ele tinha que passar por isso sozinho. Então, se eu estivesse lá, na ocasião em que Jesus Cristo ele estava passando essa grande agonia, essa grande dor, lembrando que na crucificação de Jesus Cristo também, essa dor também vai vir para ele quando ele estiver lá na cruz. Mas nesse momento aqui, se eu estivesse lá, cerca de 30 metros do Salvador, o que eu poderia fazer? Eu não poderia fazer nada. A única coisa que eu poderia fazer é o que eu posso fazer hoje. É me ajoelhar e me comprometer a levar uma vida mais reta, a me comprometer a guardar os mandamentos de Deus, para fazer valer o sacrifício que Jesus Cristo
Ele fez por mim. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.